Fala galera da Code, hoje eu vim aqui mostrar os 5 maiores plot twists da história de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. Bem, Attack on Titan é aquela história que a gente começa como se estivesse junto com os Eldianos nas muralhas. Porque a gente literalmente não sabe nada assim como eles. A gente não é apenas um espectador da história, a gente meio que está vivendo a história, porque assim como os personagens, não entendemos nada. E essa história desde o começo mostra cada plot twist bacanas e incríveis. Então o primeiro vai ser o Eren se tornar titã. Sim, sabe aquele cara que prometeu, o garotinho que prometeu matar todos? Ele na verdade era um titã. O primeiro plot dessa história, vemos o cara que teve sua vida totalmente acabada e mudada pelos titãs. Sabe, os titãs comeram a mãe do cara na frente dele, devoraram, e ele começou a perder tudo que ele se importava. E acima de tudo, ele nunca se viu livre, que é uma das coisas mais importantes que vemos ao longo da história para o Eren, é sua liberdade. E sabe, aquele cara que jurou destruir todos. E do nada, na sua primeira missão, na primeira vez que ele tem a chance de matar titãs, ele tenta salvar o Armin, já acaba sendo morto por um titã. Isso é logo no comecinho da história e a gente já pensa: Isayama, o que é que você quer nos entregar? O que foi que aconteceu? O nosso protagonista morreu? E cara, passa mais um pouquinho, do nada surge um titã e a gente começa a se perguntar: será o Eren? Porque ele olha pra Mikasa e não faz nada. Parece ser o Eren, mas até que mostra finalmente o episódio que o Eren se transformou. E a gente percebe que aquele cara que jurou matar todos os titãs, na verdade é um titã. E isso é o primeiro plot da história de Shingeki no Kyojin. E é logo no começo da história e já mostra o que essa história pretende nos entregar. O segundo plot é quando descobrimos que simplesmente Reiner e Bertholdt na verdade são os titãs encoraçado, que é o blindado, e o titã colossal. Simplesmente o Reiner é um personagem que você vai admirando ao longo da história, porque ele é um cara que é um líder, que é um exemplo, que é o cara que sempre ajuda todo mundo. Sendo que da primeira vez, cara, quando finalmente ele começa a endoidar e começa a falar aquilo tudo, isso tudo. Nanda? 俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。まさかついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人で。E você até que fica como Eren. Oi? Que doidice é essa que tá acontecendo aqui? Mas como plot twist essa é incrível, porque além de ter uma das melhores cenas do anime, na minha opinião, porque quando os dois se transformam é algo tão magnífico, é algo tão marcante naquela cena, desde a construção de cena até a transformação dos dois. Cara, é épico, é épico. Só assistam, só assistam. ライダー、やるんだな。今ここで。勝負は今ここで決める。ベルトルト。O terceiro plot, na verdade, é quando a gente descobre que tem vida fora das muralhas, quando descobre os Marleyanos, sabe, que são aquele povo que subjugou Eldia, subjugou todos os Eldianos, que nem foi ele que subjugaram, na verdade o rei quis partir para lá, mas aí os Marleyanos se aproveitaram para fazer o que quiser com aquele tipo de povo. E cara, quando acontece isso na história, quando finalmente chega ao porão e tudo isso acontece, faz BUM! Explode sua cabeça. E é um dos plots que
para muitos estragam a história, eu discordo totalmente. Você passa toda uma história sendo enganado junto com os Eldianos das Muralhas, que pensam que são os últimos humanos do mundo e até pensam que estão em extinção. Sim, como a gente vê a perspectiva dos Eldianos das Muralhas, a gente está na perspectiva do Eren, da história do Eren. A gente não percebe, a gente não tá na nossa cabeça que existe simplesmente outros humanos no mundo. E até que vem a 4ª temporada, antes disso vem o porão do Grisha, mas vem a 4ª temporada e já nos entrega, já começa em Marley. E a gente... quem é esse pessoal aqui? Existe toda uma civilização, existe isso tudo. E a gente estava pensando que os humanos estavam na extinção, mas existem os Marleyanos, que simplesmente são um povo civilizado e que simplesmente doutrinam e, digamos que, oprimem os Eldianos. Até os Eldianos que são soldados para eles, que não é soldado, são guerreiros, eles também oprimem. E cara, isso tudo sempre esteve aqui, sendo que a gente não sabia. E a gente começa a ver o ponto de vista dos Marleyanos. E eu acho que isso é um plot twist incrível, porque digamos que a gente passa 2 temporadas só vendo que os humanos estão em extinção, a terceira já mostra mais alguma coisa, não, deve ter alguém perdido aí, esse mundo não pode ser só eles, mas vem a 4ª que já entrega a gente em Marley, e isso é espetacular, é um puta plot twist. Tem pessoas que dizem que a história se estragou aí, mas eu discordo.幼き日、私はこの世の真実と向かい合った。どけよ、ドブネズミ。なんだ、悪魔の血か。エルディア人め、こんなところをうろちょろと。兄さん。大丈夫だよ。もう慣れっこだろ。ほら、あの土手の向こうだ。O 4º plot twist, na verdade, é quando simplesmente descobrimos que o Zeke está trabalhando com a Ilha Parados. E ele toma todo aquele plano e explica ao Eren o que é que ele quer fazer, que é um plano... Cara, cada um tira a sua conclusão, eu acho um plano horrível, mas é simplesmente estranho ver aquele cara que destroçou a tropa de exploração e agora está simplesmente trabalhando com um plano junto com o Eren, sabe? 2 caras que são totalmente opostos nos seus planos naquela época, agora estão simplesmente pensando em trabalhar juntos. Assim que a gente vê aquela cena dos dois, é impactante. É mais uma vez a gente, pera, o que é que tá acontecendo? O Titã Bestial, o Zeke, aquele mesmo cara que traiu sua própria família, mandou sua mãe e seu pai para o paraíso para virarem titãs. Sim, esse cara estava trabalhando com planos para favorecer Eldia, se bem que era um plano para favorecer na ideia dele, mas cara, quando você vê Eren, o nosso protagonista, e o Zeke, os dois, que são irmãos até, e eles trocando bola lá e do nada você... Uau, esses caras estão trabalhando juntos. Mas se bem que logo depois tem outro plot twist, que é o Eren traindo o Zeke. Mas, cara, quando você vê o Zeke, que é aquele cara aqui na nossa cabeça, o Titã Bestial, que matou todo mundo naquele plano suicida do Smith, é simplesmente um baita plot twist. 俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。そうだろう、兄さん。その通りだ。やろう。E o 5º plot twist é na verdade um que as pessoas simplesmente acham que acabou a história simplesmente ali, que é o Eren virar um genocida. Sim, o Eren simplesmente passa a ser um assassino em massa. O nosso herói da história, ou quem achávamos que ia ser o cara que ia matar todos os titãs, tecnicamente ele fez isso, mas era o cara que ia trazer a liberdade para o povo de Eldia. Era o cara que ia trazer a liberdade para o mundo, era o cara que ia melhorar tudo. Porque o Eren parece um herói no começo da história, mas se você for perceber as nuances, esse plot twist do Eren virar simplesmente um cara que quer matar todos, que quer ser um genocida, digamos assim, ele vem sendo criado desde o começo da história, porque desde o começo o Eren já começa a se entregar para o ódio. Ele até fala quando tá nos caminhos com o Zeke: eu sempre fui assim. E desde o começo, tem uma parte lá no final da primeira temporada que o Jean fala: 化け物をしのぐためなら人間性さえ捨てる。そうでなきゃ勝てねえか。 E eu acho que foi isso que fez o Eren passar por tantas coisas e ele mesmo perdeu a humanidade. Tanto que ele chegou ao ponto de achar que um plano de matar 80% da população mundial fosse um dos melhores planos que ele tivesse.
E ele simplesmente viu esse futuro. Ele viu e aceitou. Tá aqui o futuro, Eren, você vai ser isso. E ele fez, ok, eu vou ser isso. Simplesmente algumas pessoas odeiam esse final, acham que o Eren é um idiota, outros acham que ele fez certo. Mas eu acho que Shingeki no Kyojin é sobre, sabe, aquela vingança de ódio, é você tá odiando alguém porque seu antepassado disse que ele era ruim e assim vai. E é o ciclo de ódio eterno, eterno, eterno e ele arrumou um jeito de tentar acabar. Se eu matar todo mundo, ninguém vai nos odiar. 俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界はパラディ島の人々が死滅することを望む。この島のみならず全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。 Bem, galera, então, na minha opinião, esses são os 5 maiores plot twists de Shingeki no Kyojin. Principalmente o final, que é o Eren se tornar um assassino em massa. Eu acho que não é uma coisa que é criada do nada, que muitas pessoas acham. Eu acho que ele até tenta formular outros planos, ele vai lá na ONU, da história de Shingeki no Kyojin, mas ele vê que, cara, é a única forma. E por isso ele se torna um vilão na história. Mas eu acho que Shingeki no Kyojin é uma forma da gente ver os dois lados. O lado que oprimia, depois passou a ser oprimido, e continua esse ciclo de ódio eternamente, que o Eren tenta acabar, e na minha opinião não acaba, já que ele não consegue matar todas as pessoas, ele ainda deixa 20% que simplesmente vão se odiar de novo e vão voltar a batalhar. Mas Attack on Titan tem uma história maravilhosa, eu acho que o final é meio conturbado, mas não acaba em si tudo que ela nos proporcionou em 7 anos. Então é isso, galera, valeu, tamo junto, diga aí quais são os seus momentos favoritos da obra e falou!